Então, hoje nós vamos ver o assunto dos solos chamados grossos ou solos chamados predominantemente grossos, né? A mecânica dos solos, que é uma ciência que está quase completando 100 anos, né? Começo do século passado, né? Começou os seus estudos assim com os extremos. Os solos mais arenosos, mais grossos e os solos mais argilosos, mais finos, né? Grande parte do desenvolvimento dessa ciência foi em cima dos dois extremos. Esses dois extremos, eles são frutos principalmente de solos transportados, né? Que foram erodidos pelos processos de intemperismo, foram transportados por água e foram depositados. São solos sedimentares, são solos aluvionares, né? Mecânica dos solos, ela teve dois berços simultâneos. No norte dos Estados Unidos, na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, e em Londres, na Inglaterra. Os dois berços são berços de cidades vizinhas a rios. Boston é uma desembocadura de rio no mar e Londres está construída em torno do rio Tâmisa, né? Então são solos sedimentares, e em solos sedimentares são frequentes depósitos alternados de argilas e areias, né? Então solos mais grossos e solos mais finos. Então o sistema que a gente vai discutir hoje é um sistema de classificação dos solos. Todo o foco da mecânica dos solos é um foco de índices que vão ser relacionados a propriedades dos solos. Propriedades para nós, que somos da engenharia civil. A nossa visão do solo, uma visão bem mesquinha, nós estamos em torno de alta resistência e baixa deformabilidade, porque nós vamos apoiar todas as edificações em cima do solo. Então eu quero um solo altamente resistente e que seja pouco deformável. Nós sabemos que o solo é o primo pobre da construção civil, quer dizer, é o material menos resistente de todos da construção e é o mais deformável de todos. Nós sabemos que ele é o pior, tá certo? Mas nós não vamos ficar livre dele de jeito nenhum. Então a gente precisa entender e conhecer. Então, essa é a sequência de classificar e dar o nome, então, daquilo que nós vamos ver hoje, que são os solos grossos. Vamos dar sempre um passinho para trás, voltar para a primeira aula. A primeira aula é origem e formação dos solos. Os solos predominantemente vêm de decomposição de rocha. A rocha é decomposta por efeito de intemperismo. Intemperismo é sol e chuva, agindo por milhões de anos, fragmentando a rocha e transformando os grãos cada vez em fragmentos menores, até que viram grãos de pedregulho, de areia, de silt, de argila, etc., né? Existem também solos que não são de origem mineral, são solos de origem vegetal, de decomposição de matéria orgânica, essas argilas orgânicas escuras, né? Tem solos também que são de origem de restos de conchas, animais marinhos, né? São outras origens que não a origem mineral. Na primeira aula também a gente apresentou para vocês 4 nomes de granulações diferentes: argila, silt, areia e pedregulho. E a gente viu na primeira aula os extremos entre dimensões de grão. Tudo é grãozinho, tudo é pequenininho. Pega umas cadeiras lá dentro e senta por aí também, ou aqui. Tudo é grãozinho, tudo é pequeno, não é? Mas esse 0,002, que é a argila mais grossa, nós temos já uma diferença de 1000 vezes em relação ao pedregulho mais fino. Então, as dimensões dos grãos, elas podem variar de 1000 vezes, de 10.000 vezes, de 100 vezes, né? Nós não temos sensibilidade para isso, para essas diferenças, por conta da nossa visão. Quer dizer, eu sei comparar um objeto que é o dobro do tamanho do outro, ou o triplo,
ou até umas 10 vezes mais, a gente consegue enxergar um do lado do outro e ter a noção do que é 10 vezes de diferença, não é? Mas a noção de 1000 vezes, esquece, a gente não tem. A gente fala 1000 vezes de diferença, a gente não consegue ter sensibilidade para isso. Quando a gente passa o solo através de peneiras e também vai para um processo de sedimentação em laboratório, a gente consegue desenhar uma curva que representa as porcentagens das diversas dimensões de grãos que estão presentes na mistura. Muito frequentemente eu tenho num solo uma parte de grãos finos, de argilas, outra parte de silt, outra parte de areias, eventualmente até de pedregulhos. Eles ocorrem misturados. Então essa é a dificuldade que veio da nossa primeira aula, que os solos têm grãos de diferentes tamanhos e que, na maior parte das vezes, eles ocorrem na natureza em misturas. Então eu tenho grãos 1000 vezes de diferença um em relação ao outro e um está do lado do outro. Na segunda aula, a gente dividiu a parte dos solos em 3 fases. Uma fase gasosa, que é ar, que está nos vazios do solo. Uma outra fase que é líquido, que é a água, que está nos vazios do solo. E os grãos verdadeiros, que são os fragmentos sólidos, né? Esses daqui são os grãos com os quais nós podemos contar. Eles é que vão dar alta resistência e baixa deformabilidade, que é o que nós estamos buscando. Para esses outros dois aqui, como eles não nos ajudam, eles atrapalham, nós juntamos os 2 volumes e demos para ele o nome de vazio. Quer dizer, aquilo que não é grão, para mim é como se não fosse nada. Ele é um vazio. Ou seja, ar e água sempre vêm para atrapalhar, né? A nossa meta é que tudo fosse grão. Qual é o solo que só tem grão? Rocha. Mas não é todo dia que ela está por aí. E muitas vezes também ela vem na construção civil até para atrapalhar e dificultar, porque é caro desmontar e tal, né? Mas o nosso foco é ter muito grão no volume todo, né? Desses volumes e desses pesos das 3 fases que compreendem o solo, a gente relacionou e surgiram os índices físicos do solo. Sempre nós estamos atrás de índice, alguma coisa que possa nos dar uma indicação do comportamento. Comportamento é resistência e deformabilidade, não é? Então a gente relacionou pesos com volumes, e isso é chamado peso específico, relacionou vazios, né, índice de vazios e porosidade, e as relações da água, que é teor de umidade e grau de saturação, né? Todos essas relações vêm das proporções entre pesos e volumes das 3 fases. Então, nos índices físicos, a gente destacou para vocês 3 que podem ser determinados em laboratório. E desses 3, a gente calcula por relações todos os outros, né? O primeiro é o peso específico do solo. Este daqui ele exige a amostra indeformada e com uma preservação perfeita de umidade. Eu quero que a amostra chegue no laboratório exatamente como ela estava lá na natureza. Então, eu vou talhar um bloco, mostramos para vocês na aula passada, vou proteger com gás e parafina, levar para o laboratório, para que eu possa fazer esse ensaio aqui, que é um ensaio chamado de balança hidrostática. O segundo é o teor de umidade. Aqui você precisa apenas preservar a umidade, não pode evaporar a água, não pode adicionar água, mas não precisa ser uma amostra indeformada. E o terceiro que eu posso fazer no laboratório é o peso específico dos grãos sólidos, né? Para esse eu não preciso me preocupar nem com preservação de umidade e nem trazer uma amostra indeformada. Eu posso cavar com uma pá e picareta, jogar dentro de um saco e no laboratório eu vou fazer este ensaio, tá?
São só esses 3 que são ensaios que existem no laboratório. Com esses 3, a gente, por relações, calcula todos os outros. Classificação dos solos, que é o nosso assunto de hoje. O interesse é a gente agrupar em conjuntos com propriedades semelhantes. Sempre nós estamos no foco de conhecer as propriedades dos solos, poder entender o comportamento. São usados índices numéricos para essa classificação. A base da classificação é a granulação e a plasticidade. Hoje nós vamos falar só em granulação. Na próxima aula, que a gente vai tratar dos solos finos, nós vamos falar em plasticidade, né? Os solos grossos não são plásticos. Esse sistema é um sistema internacional denominado Classificação Unificada dos Solos. Ele foi concebido pelo Arthur Casagrande há quase 100 anos atrás e ele sobrevive até hoje como sendo um sistema que o mundo inteiro usa para classificação. É importante que essas coisas em solos sejam internacionais e que todo mundo proceda da mesma maneira, porque senão a gente não avança no conhecimento, né? Quando a gente usa nomes regionais, as argilas de São Paulo, elas ganham o nome de taguá, né? Taguá o que é? Taguá não é nada, porque se eu falar no exterior que eu estava lidando com um taguá, não, e daí? O que é um taguá? É o jeito que você chama lá. Então, tudo tem que ser atrelado aqui a números, a índices, a denominações internacionais, para que eu possa contar para os outros o que eu faço aqui e que possa aprender com os outros o que eles fazem em outros países. Então, aqui nós temos o gráfico de granulometria, nós chamamos esse gráfico de carteira de identidade dos solos, as diversas frações, argila, silt, areia e pedregulho. E aqui a gente marcou com uma linha vermelha a última peneira do laboratório, a mais fina. Essa peneira é chamada peneira número 200. A textura dessa peneira é como uma meia de seda de mulher, são furos bem fininhos, né? É a última peneira que a gente usa para fazer a granulometria, porque abaixo dessa peneira eu até poderia fabricar uma malha mais fechada, mas o que acontece é que os solos mais finos do que essa dimensão aqui, que é 0,074 milímetros, eles já não se comportam mais com a ação da gravidade, eles se comportam com forças da eletroquímica, né? Então, por exemplo, eu sujo a mão de talco de criança, e viro a mão para baixo, o talco não vai embora. Eu estou oferecendo para ele a gravidade, para ele cair da minha mão, e ele continua aderido. Ele fica aderido por forças da eletroquímica. Então, na peneira mais fina do que a 200, se eu fabricasse, o solo ia ficar grudado nos fiozinhos da peneira e não ia passar, apesar de que ele é mais fino que os furinhos. Ou seja, o processo não funciona mais. Então, daqui para baixo, eu uso um outro processo no laboratório, que é a sedimentação. Eu coloco o solo na água, misturo e vou medindo a densidade com o passar do tempo. Ele vai se tornando cada vez mais denso, porque os fragmentos vão cedendo e caindo no fundo do recipiente. Então, essa peneira aqui, que é a peneira mais fina do laboratório, peneira 200, é a peneira usada para classificação. Se eu tiver menos do que 50% passando pela peneira 200, esse solo é chamado de solo predominantemente grosso. Não é que ele só tem grãos graúdos, ele também tem grãos mais finos, mas predominantemente ele é grosso. Quer dizer, menos do que a metade dessa linha verde é os 50%. Então, todo mundo que passou por aqui é um solo predominantemente grosso. Todo mundo que passou dos 50% para cima, essas que eu risquei aqui em preto, são solos finos. Esses são solos grossos, tá? Então, a forma de classificação internacional, de denominação, eu digo que um solo é predominantemente grosso, ou se eu não quiser usar o predominantemente, eu chamo ele de um solo grosso, mas eu tenho que saber que junto tem finos, eventualmente, né? Claro que se ele fechasse a curva por aqui assim,
Então só teria areia e pedregulho. Esse aqui não tem silt nem argila, este solo, né? Esse já tem um pouco de silt, né? Esse aqui tem silt e tem argila, que está nos vazios dos grãos maiores, né? Então, os solos grossos, a gente usa a letra G do inglês gravel, que significa pedregulho, e a letra S do inglês sand, que significa areia. Então, eles podem ser G ou S, né? E a letra W é well graded, quer dizer bem graduado, quer dizer, eles têm uma curva bem aberta, tem grãos de todos os tamanhos misturados. E P é poorly, quer dizer pouco graduado, mal graduado. Então ele tem uma curva fechada, os grãos são quase todos do mesmo tamanho, são as dunas, né? Então GW é um pedregulho bem graduado, GP é um pedregulho mal graduado, SW é uma areia bem graduada, SP é uma areia mal graduada. Então eu tenho duas letras para granulação e duas letras para o formato da curva, a distribuição. Então, quando eu dou essas denominações, qualquer um em qualquer lugar sabe do que eu estou falando, né? E consegue se assemelhar aos solos do lugar em que ele trabalha. E, portanto, consegue pegar a experiência de um lugar e usar em outro lugar. Isso é geotecnia mecânica dos solos, né? Então, classificação unificada dos solos, o que nós estamos estudando hoje são os solos de granulação grossa, pedregulhos e areia. Quando 50% ou mais em peso de seus grãos, fica retido na peneira 200, né? Então passa menos do que 50%. E ao contrário, os solos finos são os outros. Quando 50% ou mais em peso seco de seus grãos, passa pela peneira 200, né? E os solos altamente orgânicos são provenientes de decomposição de vegetais ou organismos marinhos. Então, eu dividi os solos em 3 categorias, né? De decomposição mineral de rochas, ou grosso ou fino, e os outros são altamente orgânicos. Então, classificação unificada dos solos, peneira 200 e 50%. Passou aqui por baixo, é solo grosso. Passou aqui por cima, é solo predominantemente fino, tá? Aqui uma série de materiais, né? Silt, areia média, areia grossa, solo de origem glacial, das glaciações, quando ficou congelado, misturou tudo, fino, médio e grosso. Então esse solo aqui tem uma distribuição extremamente aberta, não é? Os solos de distribuição abertas, quer dizer, eu tenho tudo quanto é tamanho de grão, eu consigo arrumar melhor, né? Nos vazios das laranjas estão os limões, no vazio do limão está o amendoim, no vazio do amendoim está a farinha e por aí vai, tá certo? E o volume do todo não aumentou. Eu tinha uma cesta de laranja, joguei limão pelo meio, joguei amendoim pelo meio, farinha, e o volume da cesta não mudou. Mas eu estou diminuindo os vazios, né? Os espaços que estavam vazios estão sendo cada vez menores. Isto é argila de Londres. Então, a granulometria, ela nos dá, assim, uma primeira imagem de qual é o material com o qual nós estamos lidando, né? Solos predominantemente grossos, as suas propriedades são altamente permeáveis. Os solos grossos têm índice de vazios alto ou baixo? E é por isso que a água anda com facilidade? Então, só que não. Assim, é fácil a gente se enganar, porque o que acontece nos solos grossos é que os grãos são grossos, claro, né? Os grãos são grandes. Quanto que eles são maiores que os finos? Pode ser 1000 vezes.
10.000 vezes, 100 vezes, eles são muito maiores do que os finos. Quando eles se arrumam, os grossos, sobram espaços entre os grandes, as laranjas, que são espaços pequenos ou grandes? São espaços grandes, porque os grãos são grandes. Só que o índice de vazios que a gente viu na aula passada é uma proporção entre o volume de vazio e o volume de sólido. Não é o tamanho individual do vazio, é a proporção da soma de todos os vazios pela soma de todos os sólidos. E esse número ele é alto nos solos finos. Os solos finos eles se arranjam como castelos de carta de baralho, que você vai com muita paciência colocando um em cima do outro. Você tinha uma caixinha de baralho que era desse tamanho e você faz um castelo gigante em cima da mesa se ninguém assoprar antes, né? Ali você tem uma proporção de vazios em relação a sólidos gigantesca. Esses são os solos finos, assim é que eles se arrumam. Então, nos solos finos nós temos os altos índices de vazios. E nos solos grossos o índice de vazios é baixo, porém a dimensão do vazio é muito grande, é 1000 vezes maior do que a dimensão do vazio nas argilas. E por isso a água passa com facilidade. Por onde a água anda melhor? Num tubo de 1 metro de diâmetro ou em 1000 tubinhos de 1 milímetro de diâmetro, que daria o mesmo 1 metro? A seção de vazão é a mesma. Onde a água fluiria melhor? Num tubo grande de 1 metro ou em 1000 tubinhos de 1 milímetro? No tubo grande. E essa é a resposta da permeabilidade nos solos. A água anda com facilidade pelas areias porque o vazio em si é grande. O índice de vazios é baixo, mas o vazio em si é grande, por isso ela anda bem. Então, os solos grossos, eles apresentam baixo índice de vazios e alta permeabilidade. A água anda com facilidade. Os solos grossos são pouco deformáveis. Por que eles são pouco deformáveis se o vazio individualmente é gigantesco? E ainda mais? Porque o índice de vazio dele é baixo. O índice de vazios é baixo. Então, a proporção de vazios em relação aos sólidos, o índice de vazios é vazios em relação aos sólidos. Não é vazio em relação ao todo. É vazio em relação aos sólidos. Vazio em relação ao sólido, ele pode ser, por exemplo, 1, quer dizer, o volume de vazios é igual ao volume de sólidos. Ou ele pode ser 2, o volume de vazios é o dobro do volume de sólidos. Ou ele pode ser meio. O volume de vazios é metade do volume de grãos de sólidos, né? Então, esses solos, eles são pouco deformáveis porque o índice de vazios é baixo. Quer dizer que, proporcionalmente aos grãos, eu tenho pouco vazio. E o grão, ele é indeformável. Quem se deforma, quem se rearruma, é o espaço vazio. Então, ele é um solo pouco deformável. E eles são solos resistentes, porque eles desenvolvem muito atrito entre os grãos. Então, os solos grossos estão cheios de propriedades, né? Permeáveis, quer dizer, permeável é bom quando eu quero que a água flua com facilidade. Se eu quero fazer um dique de terra, uma barragem para poder formar uma represa, etc., eu não quero esses solos, porque a água vai embora, vai passar. Eu quero um solo fino, tá certo? De baixa permeabilidade. Mas se eu estou fazendo um dreno, eu quero um solo permeável. Ele apresenta baixo índice de vazios, por conta disso ele é pouco deformável. E ele desenvolve muito atrito entre os grãos, então ele é um solo resistente. É cheio de propriedades. Para fixar melhor, peneira 200, né, abertura 0,074 milímetros, 50%. Todos os solos grossos não podem passar nesse espaço azul, né? Isto aqui deveria ser mais destacado nas colunas granulométricas para a gente poder ver rapidamente o que nós estamos lidando. Os solos grossos, eles não passam por esse espaço azul. Ao contrário, que nós vamos ver na próxima aula, os solos finos, todos eles, na peneira 200 com 50%, tem que passar aqui por cima. Não pode passar aqui embaixo, senão eles não serão
solos finos, né? Claro, nós estamos em dois extremos, os grossos e os finos. Por quê? Porque a mecânica dos solos foi desenvolvida fundamentalmente em Boston e em Londres, e são lugares de solos sedimentares. Nós aqui temos um monte de solo sedimentar, mas nós temos os solos tropicais, que são os solos residuais, solos de decomposição de rocha, que tem a granulometria intermediária, que é o silt. A mecânica dos solos não nasceu para o silt, nasceu para as areias e para as argilas. Mais tarde é que os silts vieram a ser estudados. A cara é essa: areia grossa com pedregulho de quartzo e fragmentos de conchas. Areia grossa com pedregulhos. O pedregulho não é assim tão frequente, né? São formações geológicas específicas que podem dar origem ao pedregulho, né? Sempre que ele está assim um pouco mais arredondado, é que ele já foi transportados por cursos d'água, etc., que vai perdendo os vértices e vai se tornando um grão um pouco mais arredondado. Areia média e grossa com fragmentos de conchas, isso é um solo clássico dos litorais. Areia média e grossa com fragmentos de conchas. Esta é uma areia argilosa, vermelha e amarela, dos sedimentos terciários da cidade de São Paulo. Então é uma areia com bastante fino, uma areia argilosa. Então essa já não é tão permeável, porque nos vazios tem muito solo fino, né? E o espaço que sobra para a água passar é o espaço realmente vazio, né? Então, se eu tenho solos grossos, médios e finos, ela vai ter que passar pelo vazio dos finos, porque no vazio dos grossos estão os médios, no vazio dos médios estão os finos, e ela vai ter que caminhar pelos vazios dos finos e vai caminhar mal, porque os espaços vazios são individualmente pequenos. Isso é uma camada de areia, esse mais claro aqui, cinza claro ou quase branco, não é? Sob uma camada de argila orgânica. Essa argila orgânica preta, né? Isso é uma formação muito frequente em depósitos aluvionais, que você tem uma camada de aterro, que em geral é feito pela mão humana, quer dizer, eu tinha uma área alagadiça, brejosa, e o desenvolvimento urbano quer ocupar e vai jogando terra em cima para poder sair do brejo, sair da lagoa, sair da enchente, não é? Então existe aterro, isso é muito frequente. Embaixo do aterro existem os materiais orgânicos, as argilas pretas, né? E embaixo da argila, muito frequentemente, tem a areia, que é também um depósito de aluviões. É a mesma obra, apenas outra fotografia, o aterro, a argila orgânica e a areia. Isso é um clássico das baixadas aluvionais. Essa é a sondagem dessa obra, né? Então, camada de aterro lá em cima, camada de argila orgânica, ela é muito mole, né? Tem SPT muito baixo, e embaixo tem areia grossa com pedregulhos, que também é ainda um solo aluvionar. Isso é uma geologia frequente que passa aqui pela mão de vocês muito frequentemente, né? Essas são dunas. Duna é um processo de transporte chamado eólico, né? É o vento quem transporta, que é extremamente seletivo. Os grãos maiores o vento não consegue transportar, e os grãos menores foram parar sei lá onde. Então, as dunas, elas são de um material assim irritantemente homogêneo, quer dizer, a curva granulométrica, ela é quase que de pé. É uma areia fina, né? Ou fina e média, mas não tem o pedregulho, não tem a argila. O material ele é muito homogêneo. E as dunas, elas se
acomodam com um ângulo de inclinação que é o ângulo chamado de ângulo de atrito, é o ângulo de equilíbrio dos grãos. Todas as pilhas de materiais granulares, quando vocês passam numa pedreira, um depósito de areia, que vocês veem aquela pilha de areia ou pilha de pedra britada, ela está acomodada com uma angulação que é fruto da sua resistência. É assim que elas se equilibram. Se você quiser fazer aquilo um pouco mais íngreme, ele vai se acomodar no ângulo de inclinação que a gente chama de ângulo de resistência de atrito. As dunas é um ambiente assim desesperador, é bom para ver em cartão postal, né? Mas no lugar é de sair correndo, é horroroso. Além do calor, sem GPS você está morto lá dentro, porque você não sabe sair do lugar, porque é tudo igual, né? Isso é um parque eólico, né? Aqui os aerogeradores já estão instalados. Isso é sondagem nesse parque eólico, né? Então, areia fina, cinza, amarelada, pouco compacta, medianamente compacta, SPT 10, 11, 12, 13, e extremamente espesso. Isso aqui vem aqui a 19 metros de espessura, né? É um ambiente dificílimo para fazer as sondagens, né? Esses são arranjos. Os grãos podem ser bem arrumados ou mal arrumados. São arranjos teóricos, tá certo? Para ilustração a gente sempre usa aqui a laranja, né? Então esse aqui é o arranjo numa cesta de frutas, né? Numa cesta de frutas vocês não conseguem fazer isso aqui. Pode ter a maior paciência do mundo, né? É uma distribuição de grãos todos esféricos, esferas perfeitas, todas do mesmo diâmetro, arrumado assim de forma alinhada. Essa distribuição é chamada cúbica e ela dá um índice de vazios de 0,91, teórico, né? É o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos, que é 47% em termos de porosidade, né? Se a gente fizer essa distribuição que é chamada de romboédrica, nós temos o alinhamento por metade do diâmetro, né? Por um raio. Então, uma está no vazio da outra. Aí, o índice de vazios, que aqui era 0,91, ele cai para 0,35. Esse 0,35 é mais ou menos esse. Eu também não consigo arrumar a cesta exatamente da forma romboédrica, mas isso está muito mais perto disto do que disto. Esse é um índice de vazios 0,91. Seria um índice de vazios assim, para os grãos grossos, para as areias, alto, né? Areias tem 0,7, 0,8, 0,6, né? Isto aqui é muito bem arrumado, 0,35. Só que na natureza, em geral, eles não têm os grãos, o formato absolutamente esférico, perfeito, e também não tem o mesmo tamanho. Onde que isso acontece? Isso acontece aqui nas dunas, né? Nas dunas os grãos são do mesmo tamanho e como elas já rolaram muito, eles são razoavelmente esféricos, né? Então esses números são para a gente ter uma ordem de grandeza assim de extremos, né? Quer dizer que se eu tivesse todos os grãos iguais e arrumasse muito bem, eu chegaria a 0,35. Qual é a mágica para eu diminuir esse índice de vazios? Ter grãos de outro tamanho que eu pudesse colocar nesses espaços vazios. Aí o índice de vazio iria para menos do que 0,35. E aí eu estou começando a chegar onde eu queria de alguma coisa com baixo índice de vazios e, portanto, pouco deformável e, portanto, muito resistente. Densificação de areias. O objetivo é melhorar suas propriedades de engenharia, aumentar a resistência e reduzir a deformabilidade. Nós não temos geologia no Brasil de áreas importantes para desenvolvimento com essas características de solos arenosos, mas deserto está cheio pelo mundo afora, né? Então a técnica de consolidar
é um guindaste, levanta um peso absurdo e solta e vai batendo e vai formando essas crateras, depois ele vai se deslocando, vai batendo no meio. E isso é compactar, é densificar, é colocar mais grãos por unidade de volume e, portanto, tornar mais resistente e menos deformável, né? É um trabalho dessas áreas de Dubai, Emirados Árabes, que se desenvolveu muito mais, que é um deserto de areia, né? Levanta um peso absurdo e solta no solo. Onde é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso no meio do deserto. Claro que se eu for numa área urbana e fizer essa brincadeira, eu derrubo o vizinho, não é? E ninguém vai aguentar também, vibração e tal. Mas se eu estou num lugar que é o deserto, vai ser desse jeito. Levanta o peso e bate, e vai batendo, 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 para tornar aquelas ilhas de Dubai foram construídas dessa forma, né? Existe um índice, nós sempre estamos atrás dos índices, que é chamado compacidade relativa das areias. Então, ele relaciona o índice de vazios máximo daquela areia, menos o natural, dividido pelos extremos máximo e mínimo, né? Então, vamos ver o que significa índice de vazios máximo e o que significa índice de vazios mínimo. Então, nós temos no laboratório uma amostra de solo grosso, né? E vamos buscar o índice de vazios mínimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar num recipiente e vou bater. Essa é uma das formas de densificar, colocar mais grão por unidade de volume. Se eu tiver uma mesa vibratória, eu vou usar também, porque a vibração também faz. Você pega um pacote de açúcar e joga dentro de um recipiente, ele não cabe. Se não for de vidro o recipiente, você dá uma batida, se for de vidro não, porque vai quebrar. Você bate e aí o açúcar vai caber. Por quê? Porque ele se densifica, tá certo? Então esse índice de vazios mínimo eu vou bater, eu vou vibrar e eu vou umedecer, colocar muita água. Porque a água lubrifica os contatos entre os grãos e eu consigo fazer um arranjo melhor entre eles. Para o índice de vazios máximo, eu vou pegar a areia seca e vou despejar num recipiente com um funil, mas esse funil eu vou jogar areia com uma altura de queda muito pequena, venho colocando a areia no recipiente sem bater, sem vibrar, sem umedecer, para que ela fique organizada da pior forma possível, quer dizer que o seu índice de vazios seja máximo. Índice de vazios é proporção de volume de vazios em relação ao volume de sólidos. Volume de vazios é a soma da água e do ar, e volume de sólidos é o grão. Então a proporção desse volume em relação a esse é que me dá o índice de vazios. Se no laboratório eu determino o máximo e o mínimo, e eu peguei uma amostra indeformada da natureza e medi o índice de vazios natural, eu chamo de compacidade relativa essa diferença. Então, onde esse número der de 0 a 15%, eu dou o nome de muito fofo, de 15 a 50 fofo, de 50 a 70 medianamente compacto, 70 a 85 compacto e 85 a 100 muito compacto. Então esse é um número, né? E esse número, dependendo da grandeza do valor, eu vou atribuir a ele um adjetivo, né? Que é uma denominação, medianamente compacto, compacto, né? É lógico que para as obras, para a construção civil, eu quero estar onde? Eu quero estar deste lado aqui, né? Então, se eu vou lidar com um solo grosso, um solo arenoso, eu quero compactar. Eu quero compactar, por exemplo, a 70% de compacidade relativa. Eu não quero brincar com índices de vazios muito altos, porque isso significa um material muito deformável e pouco resistente. Isso é uma obra no Espírito Santo, uma unidade de geração de energia com turbinas
com óleo, né? Então aqui foi feito um preparo com solos arenosos que eram lá da região e eles estão sendo compactados com rolo compactador e muita adição de água, né? A compactação das areias precisa muita água, que é para poder reduzir os vazios. Quando o rolo compactador passa e ela está bem úmida, ela reduz de vazios. Para vocês estudarem, aqueles que quiserem continuar seguindo aí as coisas que a gente mostra nos 2 livros, né? No livro do professor Carlos de Souza Pinto, aula número 3, 3.1, a importância da classificação dos solos, que é o que nós vimos hoje. E 3.2, classificação unificada dos solos, os solos granulares, que são aqueles que a gente tratou hoje, né? E no livro do professor Faisal Massad, é a aula número 3, análise granulométrica dos solos. Perguntas, pessoal? Maravilha! Você tinha mostrado aquelas dunas que tem aquela inclinação. Eu não entendi muito bem como que acontece essa inclinação, essa angulação. É assim, como é que ela se forma, né? Bom, então as dunas, muito frequentemente elas são dunas móveis, quer dizer, então hoje ela está aqui, mas daqui a alguns anos ela está lá. Às vezes ela vai para cima de uma cidade, de um bairro, né? Enfim, ninguém está livre disso acontecer, né? Então aqui tem duna, ali não tem, né? E o vento vai carregando a areia e ela vai formando aqueles morros, aquelas pilhas, né? E são altas, tem dunas com 10, 20, 30 metros de altura. E o ângulo de inclinação é o repouso dessa areia, quer dizer, é a maneira pela qual ela se estabiliza, né? Se isso não fosse uma areia, mas fosse uma argila muito úmida, aquilo se estabiliza com inclinação zero, é praticamente um líquido, né? Como isso são grãos granulares, ele consegue ficar em equilíbrio, apesar de ter uma superfície com uma declividade, que é uma declividade chamada de limite, que é um ângulo de equilíbrio desse material. Se em vez de areia fina, que é o que tem aqui na duna, você tivesse pedra britada, por exemplo, um depósito de pedra número 2, né? Que é uma pedra frequente na construção civil para fazer o concreto, esse ângulo aqui ele seria mais íngreme, porque a resistência é maior, né? Então esse é o ângulo de inclinação natural, é chamado de ângulo de repouso ou ângulo de atrito. Que mais, turma? Tá dando para entender? Sim. Que bom. Maravilha. Na próxima aula nós vamos falar dos solos finos. Esses são mais complicados, porque não respeitam a gravidade. A gravidade é um facilitador medonho, tudo fica mais simples, né? Mas nos solos finos eles são chatos porque o que prevalece são forças da eletroquímica. Então são cheios de histórias. Mas está cheio por aí. Eu tenho uma dúvida, capaz de... Fala. É que eu tenho vergonha. Mas vai lá. É que eu fiquei com uma dúvida com relação à compactação. Por mais que os solos grandes, grossos, eles têm menos vazios e os solos argilosos, que são os solos finos, eles têm mais vazios. Em si, a gente não consegue anular completamente os vazios, mas das argilas em si, a gente consegue diminuir, por mais que elas venham com mais vazio, diminuir mais os vazios delas, é basicamente isso. Ou dos solos Então, grossos. você consegue nas argilas também compactar, quer dizer que diminuir os vazios delas, né? Mas você nunca terá numa massa de solo argiloso um índice de vazios tão baixo como numa massa de areia. O vazio individual da areia ele pode ser 1000 vezes maior do que o vazio individual de uma argila. Por isso a água passa aqui com muito mais facilidade. Mas o índice de vazios, que é a proporção do volume de vazios pelo volume de sólidos, ele é baixo nas areias e alto nas argilas. As argilas são fragmentos muito pequenos. Se a gente voltar, por exemplo, da laranja do primeiro dia de aula, a gente cortou a laranja ao meio, criou 2 metades em termos de massa. Só que aqui apareceu uma superfície nova que não existia e nessa metade também.
Então a massa, quando você cortou ao meio, ela caiu pela metade, mas a superfície externa não. É a metade mais um pouco, que apareceu uma superfície nova. Aí você pega a faca e corta outra vez, né? Você vai derrubar aquela metade pela metade, então é 1/4 da massa. Só que você criou 2 novas superfícies. E aí você vai passando a faca, que é o que a natureza faz, fazendo o grão ficar cada vez mais fino pela ação do intemperismo. Você vai jogando a massa sempre pela metade, mas a superfície externa é a metade mais um pouco, a metade mais um pouco, a metade mais um pouco. Quando você chega nos grãos finos, eles têm uma proporção entre superfície externa e massa que é um absurdo. Aí ele não liga mais para a gravidade, porque proporcionalmente à massa ele tem muita superfície. Então ele se comporta por forças superficiais, que é a eletroquímica, e não mais por forças da gravidade. Então os solos finos têm um comportamento completamente diferente dos solos grossos. Então você nas argilas consegue diminuir o índice de vazios, mas elas nunca vão chegar aos índices vazios das areias. Que mais, turma? Maravilha, obrigado pela paciência. Ótimo. Bom Natal para todos. Maravilha. Muito bom. Obrigado, turma.